Espaço Sorran de Terapia Holística. Curso EAD online de Estética e Cosmetologia Facial. Bem, meus queridos alunos, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do nosso curso, nossa introdução do nosso curso, né? O curso de Estética e Cosmetologia Facial do Espaço Sorran de Terapia Holística. O propósito desse curso livre, EAD online, é propiciar aos estudantes e profissionais da estética, né, embasamento ou aprofundamento nas técnicas de estética facial, porém associado aos conhecimentos da cosmetologia, porque eu vejo uma grande necessidade de associar as técnicas de avaliação e limpeza de pele, de clareamento, tratamento de acne, que a gente vai abordar, de peeling, de tratamento para rejuvenescimento facial, né, de controle do envelhecimento, para tratamentos com eletro, enfim, é muito importante a gente ter um embasamento dessas técnicas, sim, mas associá-las aos conhecimentos da cosmetologia. Porque hoje, sem conhecimento da cosmetologia, a gente não anda, a gente fica literalmente mecanizada em cima dos protocolos prontos, montados pelas indústrias das cosméticas. Nós aplicamos em nossos clientes, surtiu o resultado, mas a gente não sabe entender e passar a diferença entre um ácido combinado, um ácido isolado, um emoliente X, um emoliente Y, né? A diferença, a gente fica com um sabonete de ácido glicólico, um sabonete com óleos essenciais, ou um sabonete que contenha ácidos cítricos. Então a gente fica um pouco perdido nesse campo, nesse elo. Então o objetivo desse curso é dar o embasamento, né? Claro, para as técnicas da estética facial, mas sempre associar ao estudo da cosmetologia. É um curso longo, né? Um curso em módulos, um curso longo, e que no final dos módulos nós vamos trabalhar com avaliações, né? Eu vou passar para vocês as avaliações, e ao final de todos os módulos nós teremos o certificado para aqueles que submeteram às avaliações e aos trabalhos práticos, que nós vamos trabalhar também em cima disso, né? De trabalhos, solicitar trabalhos para que vocês ponham a mão na massa, entrem em campo e ponham a mão mesmo na massa. Ok, gente? Bem-vindos ao curso de Bom Estudo. Para iniciar a questão da estética facial e cosmetologia, aliás, para iniciar qualquer curso, qualquer estudo, né, da área da estética, é imprescindível que a gente tenha um bom embasamento na anatomia e função da pele. Então, esse módulo 1, ele vai ficar bem em cima do estudo anatômico e funcional da pele. Uma coisa interessante desse estudo que eu falo para vocês, é sempre que um profissional da estética, ele deve ter uns livros de cabeceira para ele de vez em quando ler e estudar. E um livro muito legal, que está até associado à cosmetologia, de uma forma da gente trabalhar, que eu uso muito, é o meu livro de cabeceira, é o livro da Rosaline Kelly Gomes e da Marlene Gabriel Damasio, Cosmetologia, Descomplicando os Princípios Ativos. Esse livro eu sugiro que seja um livro de acompanhamento para vocês, um livro de cabeceira, tá? É um livro muito bem escrito, que tem um capítulo muito bom de anatomia e fisiologia da pele. Então vamos aos nossos estudos, né, meus queridos? Revisão da anatomia e fisiologia. Bem, nessa unidade você vai adquirir conhecimento sobre o corpo humano, né? No sentido da anatomia da pele, do tecido conjuntivo, do tecido adiposo, do sistema tegumentar. São algumas das informações que serão apresentadas nessa unidade. E, em cima disso, a gente vai sempre tentar associar algumas técnicas. Por que você está estudando o fibroblasto? Por que você precisa estudar o adipócito? Por que você precisa saber, né, o que é queratinização? Por que você precisa saber qual a relação entre uma técnica de esfoliação e as camadas superficiais da pele? Então, isso a gente vai estar sempre fazendo essa associação para que a gente possa tocar esse curso
da melhor maneira possível, com calma, com tranquilidade. Assistam os vídeos quantas vezes vocês quiserem. Então vamos lá. A pele é o órgão integrante do sistema tegumentar, o maior órgão do corpo humano. Gente, pele é um órgão, tá? Com aproximadamente 2 metros, cobrindo quase todo o corpo, com exceção dos órgãos genitais. Então, eu tenho o maior órgão do corpo, com atribuições de relevante importância para o funcionamento geral do organismo, né? Sem dúvida, o sistema tegumentar constitui, primeiro, uma barreira entre o meio interno e o meio externo. É através da pele que regulamos a temperatura, secretamos e excretamos humores e interagimos com o mundo, gente, né? Então, eu tenho um órgão, o maior do corpo, com diversas funções de extrema importância. Principais funções que nós temos da pele. Nós temos a de proteção, né, dos tecidos subjacentes, então ela é uma barreira, como eu acabei de falar. Ela regula a temperatura interna do corpo, que tem que ser diferenciada da temperatura externa. Para quê? Para que nossas células funcionem, para que nossos tecidos funcionem, né, elaborem as reações químicas adequadamente. Então, eu preciso de uma temperatura específica, principalmente para que enzimas possam catabolizar reações químicas. E essas reações químicas, gente, elas são imprescindíveis à vida. Então, eu preciso me isolar do meio externo. E a forma de isolar, a principal forma de isolar e manter essa temperatura diferenciada é justamente a pele, que vai fazer essa película protetora, ok? Propiciar reserva de nutrientes, né? Nós temos a hipoderme, e na hipoderme nós temos os adipócitos, que são célulazinhas que são saquinhos que acumulam reservas de nutrientes. Por uma necessidade, isso é recrutado, né? E aí é utilizada essa energia, né? E essa energia em forma de triglicerídeos, ela vai ser utilizada quando for necessário. O grande problema dos dias atuais é que nós estamos com uma dieta além das necessidades diárias nossas. Então, nós temos sempre um excesso de reserva. Daí as nossas clientes corporais, né, que procuram muito a gente justamente para a gente trabalhar em cima do metabolismo dos adipócitos. E nós temos princípios ativos que vão atuar especificamente aí, né? Mas isso é uma questão de estética corporal. Na questão da estética facial, né, nós temos áreas do corpo, áreas da face, que possuem maior ou menor quantidade de adipócitos, que vão fazer também o contorno da face, a sua estrutura da face. Ok, conter terminações nervosas e sensitivas. Olha, gente, se é uma estrutura, é um órgão que é o meio termo, né? É a fronteira entre o externo, o ambiente, e o interno, que é o meu organismo, né? Eu preciso conter terminações nervosas que me façam a conexão, ou seja, que eu possa atuar, reconhecer os estímulos externos como benignos, como nocivos, dolorosos, pressão, calor, sabor, temperatura, né? Já falei do calor, né? Temperatura, né? Dor. Então, esse tipo de situação onde eu consigo identificar o meio externo, passar inputs sensoriais, passar impulsos, né, através das sinapses. Então, são impulsos aferentes, ou seja, são impulsos que vão ao cérebro e que vão identificar o meio que eu encontro. Se eu estou sentada num colchão mole, se eu estou deitada num colchão duro, se está quente, se está frio, se tem algo me machucando, se não tem, se está queimando, se está me congelando. Então, essas são as terminações nervosas. Então, nada melhor do que a pele, que é o órgão mais externo, que possua essas terminações. Né? Isso é uma coisa assim muito bem elaborada para que isso aconteça. O próximo
é impedir a perda excessiva de água. Meus queridos, nós somos complexos orgânicos com 70% de água no nosso corpo como um todo. Na realidade, nós somos gelatinosos, né? E o que faz essa diferença, essa sensação de sermos mais sólidos, é justamente essa película. Imaginem um balão de aniversário cheio de gelatina. Então você pega um balãozinho desse de aniversário, de encher, enche ele de gelatina da Royal, enfim, da gelatina, que é gelatina, deixa aquela bola bem cheinha com gelatina. Isso somos nós. A impressão de quem olha e de quem toca é de uma coisa semissólida. Porém, o que faz essa proteção e não faz essa gelatina simplesmente se espalhafar, né, no ambiente é justamente o quê? A película do balão de borracha, não é? Então, justamente somos nós. A nossa pele, ela impede a perda excessiva de água para o meio, porque existem as trocas da maior para menor concentração, né? E isso é física e química, né? E acontece em todas as fases do nosso planeta, do nosso universo. Então, para que eu não troque, que eu não perca a minha umidade, que é essencial para a minha vida, eu tenho uma película que impede essa perda excessiva de água. E a camada mais externa da pele, ela é uma das mais responsáveis por isso, por promover uma espécie de uma vedação. Tá? E isso a gente vai estudar quando a gente falar das camadas. A outra função, proteger o organismo contra agentes externos, né? Nós estamos em contato com cloro, sabonete, ácidos, nós temos contato com produtos químicos, com produtos agradáveis e desagradáveis, benéficos e maléficos. E a pele tem uma função de ser uma barreira justamente para proteger contra a penetração desses agentes tóxicos ou não. E aí é justamente em cima dessa função que nós trabalhamos para quebrar um pouco essa ação quando nós fazemos uma esfoliação na pele da nossa cliente. Porque nós precisamos diminuir essa ação de proteção para penetração contra agentes externos, porque justamente nós queremos colocar uma vitamina C, uma vitamina D, né? Um princípio ativo que seja hidratante, nutritivo, um ácido para poder fazer uma despigmentação. E para que eu consiga penetrar e se absorver, eu preciso diminuir essa ação, essa função de proteção. E como a gente faz isso? A gente faz isso através da esfoliação. E essa esfoliação ela pode ser física ou química. Química através de um sabonete de ácido glicólico, por exemplo, ou pode ser física, através das microesferas, que são os cremes esfoliantes, através do peeling de diamante, através do peeling de cristal. Então, são formas, ou do peeling ultrassônico. Então, são formas físicas ou químicas que eu posso utilizar justamente para quê? Para diminuir essa função de proteção. É claro que é uma diminuição controlada, uma diminuição saudável, porque eu estou com um propósito de tratamento, um propósito de benefício para a cliente, ok? Eliminar toxinas, né? Então, através da pele, nós suamos, nós secretamos humores, nós secretamos as glândulas sebáceas secretam o sebo, né? Então nós suamos, nós eliminamos toxinas com o suor. Então, através da pele, ela também serve de um meio de descarga, de limpeza, de detox, né? De desintoxicação do organismo. Então eu tenho a pele como uma máquina viva. E ela está em atividade e movimentos constantes, sendo que o seu funcionamento se baseia, através da ação conjunta, de todas essas células que a compõem. Então, eu tenho uma equipe, um time, que cada um tem a sua função específica, porém, todos trabalham em um pró comum, em um objetivo com um objetivo comum, né? É cumprir as funções da pele, né? Ok.
Nas camadas da pele, nós temos elementos. E esses elementos têm cada um uma respectiva função, como eu falei no slide anterior. Por exemplo, nós temos glândulas sudoríparas, que elas são responsáveis pela produção do suor. Logo, elas estão também relacionadas ao processo de desintoxicação, de eliminação de toxinas. Nós temos um elemento muito importante também, chamado fibroblasto, que é uma célula responsável pela produção de colágeno, elastina e substâncias que compõem o gel coloidal, né? Que é o gel que está na estruturação da pele também, né? Então, essa célula é uma célula muito importante, com funções específicas que nós vamos trabalhar lá na frente, eles separadamente, nas quais nós temos uns objetivos específicos de tratamento, né? Principalmente nos tratamentos anti-envelhecimento, nos tratamentos de flacidez, nos tratamentos para rugas, nos tratamentos para pitoses palpebrais, pitoses faciais. Nós vamos utilizar esse elemento aqui como elemento chave, seja através de estimulação, de agressão a ele, para que ele possa acordar e trabalhar mais e melhor, ou seja, através da cosmetologia, fornecendo elementos nutritivos para que ele possa ter substância para trabalhar, para produzir células boas, saudáveis e funcionais, ok, queridos? Outro elemento são os vasos sanguíneos, né? Desculpa, deixa eu voltar aqui. Os vasos sanguíneos são responsáveis por quê, gente? Assim como qualquer vaso sanguíneo do nosso corpo, nutrir, oxigenar as células, eliminar as toxinas e as impurezas. Então, os vasos sanguíneos, eles têm a função de chegada de nutriente e receptação, receber, né, os dejetos de um metabolismo. Então, seja na pele ou no corpo como um todo, os vasos sanguíneos têm extrema importância. Daí a necessidade de técnicas específicas para quê? Essas técnicas específicas, elas estimulam a função desses vasos sanguíneos, a chegada desse sangue no local, para melhorar a nutrição, para melhorar a regeneração celular, porque eu preciso de sangue para nutrir células. O folículo piloso, né, é a estrutura onde nascem os pelos, muito importante quando a gente for trabalhar no módulo de avaliação e limpeza de pele, né, que é o local onde a gente tem uma grande probabilidade de desenvolvimento de acne, né, que é o local onde nós temos a estrutura onde nascem os pelos. Então, ali a gente pode ter obstruções, infecções, né? E isso pode produzir até depois poros dilatados, fibroses, mas uma resposta após regeneração, né? Nós temos até pigmentações. Então, é o local que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que avaliar quando a gente for estudar limpeza de pele. Glândulas sebáceas são responsáveis pela produção de gordura e juntamente com as sudoríparas, elas vão formar um manto hidrolipídico, que é um manto que propiciona, né, uma hidratação e película de proteção ideal para manter um pH ideal para a nossa pele. Então, elas trabalham juntas, né, formando esse manto hidrolipídico, que é um manto que nós, no momento dos procedimentos estéticos, nós retiramos com que? Com a limpeza, com a lavagem, com o sabonete, com as esfoliações, com os ácidos, né? Mas nós estimulamos e equilibramos isso com os nossos produtos. Nós não vamos deixar a paciente sair do nosso consultório, do nosso cabine, sem ter um reequilíbrio dessas estruturas, né? Porque isso iria prejudicar a sua pele.
E nós temos as terminações nervosas, que eu já falei anteriormente, que são responsáveis pela sensibilidade da pele, dor, tato, calor, pressão, sabores também, no caso, no sentido não estou falando mais de pele, eu estou falando de boca, também temos terminações nervosas na língua, no palato, né? Mas voltando para a pele, elas são responsáveis por conectar você com o meio externo, para que você possa identificar como é que está esse seu meio externo, né? O meio em que você vive, fazer as suas respostas e as suas associações. Então, nós temos aqui um esquema geral da estrutura da pele, né? E aí nós temos as camadas, epiderme, derme. A hipoderme não é mais considerada uma camada da pele, né? Mas ela está muito ainda, ela é uma camada de transição entre a pele e o músculo, e ela tem uma função muito importante, mas há extremas conexões com a derme, ela é muito aderida, muito conectada, e é coadjuvante na função da pele também. Ok? Então, nós temos epiderme, derme e a hipoderme. Repare que elas estão separadas, não estão mais com uma chave na hipoderme, né? Nós temos muitas irrigações, artérias e veias, né? Onde a artéria leva o sangue rico em oxigênio e a veia leva o sangue rico em gás carbônicos e dejetos de metabolismo celular. Nós temos também o folículo piloso, reparem como ele é profundo, ele tem uma comunicação do exterior com o interior da pele, né? E nessa região aqui a gente tem complicações relacionadas à acne, a obstrução de poros e produção de acne através do desenvolvimento da bactéria Propinobacterium acnes, né? Nós temos glândulas sebáceas, que estão aderidas ao folículo piloso, olha aqui. E essa hiperplasia dessa glândula sebácea é que faz a característica de uma pele ser oleosa ou menos oleosa, né? É você ter uma glândula sebácea hiperativa, ou seja, que funciona mais, de uma glândula sebácea hipoativa, é aquela que funciona menos, que secreta menos. Nós temos aqui os corpúsculos, que são as terminações nervosas, né? Nós temos aqui vários tipos de terminações nervosas. Tem a terminação nervosa livre, nós temos glândulas sudoríparas, nós temos os músculos, olha, músculo eretor do pelo, que faz com que a gente, o pelo, né, a gente chama de arrepio, né, que há um movimento do pelo, né? Nós temos o tecido adiposo, nós temos poros para quê? Para eliminação do suor, ó, poro sudoríparo, né? E nós temos o pelo propriamente dito. Estrutura da pele. Toda a superfície cutânea está abastecida com terminações nervosas, capazes de captar estímulos específicos, como os térmicos, mecânicos e dolorosos. Assim, na epiderme, é possível identificar alguns receptores de extrema importância que nos ajudem a identificar as sensações, né? Então, as terminações nervosas, por exemplo, que tem a relação direta com dor, elas elas vêm da derme, vão subindo e chegam na epiderme, né? Vão chegando na epiderme. Elas são importantes para quê? Para que a gente possa ter uma relação entre o meio externo e o meio interno. Aí, para a gente estudar a epiderme, que agora a gente vai trabalhar a epiderme, que é a camada localizada na superfície da pele, que é a camada mais externa, que é a que está em contato com o ambiente exterior, é mais exposta, tem função de produzir e acumular dentro de si uma proteína, que é aquela proteína que eu falei para vocês que tem a ver com a barreira de proteção, né? A queratina, que dá resistência à pele da gente. Então, a gente tem as estruturas da epiderme. Temos a camada córnea, uma camada de transição, a camada granulosa, a camada espinhosa, a camada basal e a membrana basal.
ok? E a migração dessas células, elas seguem como se fossem de baixo para cima, no sentido ascendente. Então, elas vão se reproduzindo aqui embaixo, empurrando, se transformando, se achatando e se transformando em suas características morfológicas, ou seja, características físicas, né, da sua estrutura, em outras células, em células diferenciadas, elas vão se perdendo água, na sua grande característica é isso, elas vão perdendo água até chegarem na camada córnea, que é a camada superficial, e a gente descama, né? E essa descamação ela é fisiológica, e isso vai acontecendo como se fosse um ciclo constante, um ciclo ascendente, um ciclo ascendente. A migração, isso a gente chama de migração celular na epiderme. Vamos estudar a epiderme. Eu tenho um nome histológico para isso, né? O epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. E esse é o nome da epiderme, tá? Segundo a histologia. Ok. É constituído por 4 tipos celulares diferentes: o queratinócito, os melanócitos, as células de Langerhans e as células de Merkel. Um por um agora. Os queratinócitos, né, são um tipo celular predominante na epiderme. Essas células se originam na camada basal, ou seja, lá da base da epiderme, e ao sair, os queratinócitos assumem 2 atividades principais. A primeira, produzir queratina, que é uma proteína de estrutura, uma proteína que que tem a característica de ser dura, de ser mais rígida, né? Constitui 85% dos queratinócitos integralmente diferenciados, né? Então, nós temos uma proteína estrutural, que é a queratina. A queratina é 85% de um queratinócito. E elas participam da formação da barreira hídrica da célula. Então, é o que faz a gente entrar no mar, o que faz a gente entrar na cachoeira, o que faz a gente entrar numa piscina e não ser invadido pela água externa, né? E nem perder líquido para o meio, no caso de um ambiente seco, extremamente seco, a gente pode perder para o meio. Muito bem. Agora nós vamos falar do outro grupo celular, o grupo dos melanócitos. Os melanócitos são células dotadas de prolongamentos localizados no estrato basal da epiderme. São derivadas de precursores que migram da crista neural por volta da 12ª e 14ª semana de gestação. Então, eles são produzidos e vêm de lá, né? São células dotadas de prolongamentos que vão ficar lá na base, lá na última camada da pele. Tá? Eles apresentam um citoplasma globoso, de onde partem prolongamentos que penetram em reentrâncias das células das camadas basal e espinhosa, vão subindo, né? E transferem com esses prolongamentos, eles vão levando os grânulos de melanina, que é a substância responsável pela coloração da pele. E os melanócitos não formam desmossomos com os queratinócitos, mas se prendem à membrana basal por meio de hemidesmossomo. Desmossomo, gente, é um componente celular responsável para a coesão, por aderência, por colar, tá? Colar a membrana basal, uma estrutura a outra. E os queratinócitos eles não formam desmossomo com os queratinócitos, eles não se colam, não se unem, né? Mas ambos são presos à membrana basal por meio de hemidesmossomo, sendo que os queratinócitos eles vão subir até a superfície da pele. Já os melanócitos, eles não têm necessidade de ficar na extrema superfície.
células de Langerhans. Bem, são células com dendritos, né? Com pés também, células dendríticas, derivadas de percussores de medula óssea, que atuam como células apresentadoras de antígeno interagindo com as células T. Gente, células de Langerhans são importantíssimas para a defesa da pele. São elas que são as responsáveis por identificação de fatores agressivos à pele. Tá? Então, essas células são as células de defesa. Elas vão ativar os linfócitos T, no caso, por exemplo, da picada de um marimbondo, picada de uma formiga, né? Todo aquele processo inflamatório de coceira, com dor, com edema, com vermelhidão, que acontece quando uma pessoa tem uma picada de uma saúva, ou um marimbondo, ou uma abelha, ou uma vespa. Isso é a função de quem? Foram as células de Langerhans que estão na pele, que detectaram a agressão através de um veneno, conectaram-se com as mandaram mensagem para os linfócitos T, para as células T, que são as células de defesa do nosso organismo, e aí houve uma invasão agressiva, né, dos nossos linfócitos T ao local, através de células diferenciadas, como eosinófilos ou não, dependendo do fator que foi a etiologia, dependendo da característica do veneno, e eles mandam um exército para lá, e esse exército vai brigar com aquele veneno. Deixa eu só fechar isso aqui, porque esse Windows 8 eu vou contar para vocês uma coisa. Quando chega a hora do... Só um momento. Tem que fechar todo mundo. E hoje tem gente fazendo aniversário, hein? Ótimo. Muito bem, então retornando. Então, essas células de Langerhans, elas são muito importantes para trabalhar a questão da resposta inflamatória, né? A resposta inflamatória, e ela ocorre através de quê? De uma hiperemia, que é para facilitar a chegada das células de defesa ao local, né? Coceira, edema, dor também. Então, são essas células, elas fazem uma espécie de escudo e dão a sinalização de um problema que possa estar ocorrendo na sua pele. E as células de Merkel, ou discos de Merkel, né? Elas se localizam na parte profunda da epiderme, em contato com a lâmina basal. Veja que essas células estão sempre, elas nascem mais profundamente e vão subindo através de braços, de canalículos, né, etc. Mas elas estão lá embaixo, porque a membrana basal é a membrana mais irrigada, é a que tem maior contato com reprodução, né? Então elas nascem e ficam ali mais embaixo. E são presas aos queratinócitos. Essas são presas aos queratinócitos por desmossomos. Então essas sim, elas são aderidas aos queratinócitos. São encontradas em maior quantidade na pele espessa, apresentam pequenos grânulos citoplasmáticos eletrodensos e são mecanoreceptores. Elas têm uma sensibilidade tátil muito evidente. Então, eles que são responsáveis pela sensação tátil de pressão, né, de manipulação. Então, quando eu estiver fazendo um tratamento, onde eu estiver fazendo uma miofilaxia facial, por exemplo, ou um tratamento de lifting, ou um tratamento de massofilaxia, de massagem, de relaxamento, massagem relaxante, ou a drenagem facial, quando eu estiver trabalhando as técnicas, eu vou estar estimulando as células de Merkel, que são as células relacionadas à pressão. E que pressão é essa? É a pressão que eu, Ângela, estou exercendo na pele da nossa paciente, da nossa cliente, ok? Quanta coisa a gente tem só na epiderme, né? Células de Langerhans, células dendríticas, derivadas de percussores da medula óssea, que eu já falei, já falei. Muito bem.
Estratos. A epiderme ela é subdividida em estratos. Eu tenho estrato basal, o espinhoso, o granuloso, o lúcido e o córneo, né? Os queratinócitos, eles estão organizados em 5 camadas ou estratos de acordo com o grau de diferenciação. Então, eu tenho queratinócito em todos os estratos. Ok, gente? Então, aqui eu tenho a estrutura da epiderme, né? A camada mais superficial da pele. Olha, a gente está só na epiderme. E na epiderme eu tenho como células, eu tenho queratinócitos, melanócitos, células de Langerhans e células de Merkel. Os queratinócitos, eles fazem o quê? Eles sintetizam queratina, têm bastante em abundância na epiderme. Para que eles sintetizam queratina? Eles sintetizam a queratina, gente, para dar firmeza a essa pele, na epiderme, e para impermeabilizar e impedir a perda de líquido para o exterior ou a invasão de líquido e secura e agentes externos para o interior, ok? Já os melanócitos, eles são células que produzem melanina. A melanina é uma célula que dá a coloração da pele, né? E essa melanina, ela tem uma função não só de tingir a pele, mas ela tem a função de proteção contra as radiações ultravioletas. Então, ela é uma célula que ela é ativada a se reproduzir de acordo com a sua exposição a UV, né? E ela está diretamente relacionada, a agressão dela está diretamente relacionada com a quantidade de radiação UV também que ela é exposta. Ela se reproduz e vai ter um momento que ela pode vir a se reproduzir de uma forma errada e vir a desenvolver o câncer de pele. Justamente por quê? Porque ela não conseguiu fazer uma duplicação celular idêntica e houve um pequeno defeito, e nesse pequeno defeito surgiu o câncer de pele. E ela também está relacionada, né, a manchas na pele. Então, quando a gente for trabalhar discromia, que é uma patologia através da que são famosas manchas na pele, melasmas, cloasmas, né? Aí a gente vai ver que tem uma função importante. Essa célulazinha melanina, ela é célula-alvo de atuação de muitos ativos cosmetológicos. Eles têm uma função importante justamente nessa produção dessa melanina aqui, né? Uns freiam, outros bloqueiam, outros trabalham de uma forma com que ela não seja tão... Elas se reproduzem, mas não são tão ativas. Então, tem várias formas farmacológicas, né? De mecanismos, né? De químicos, para que você consiga atuar nesse estágio aqui, na produção de melanina, quando a gente está trabalhando com uma cliente com manchas na pele, com discromia, ok? Já as células de Langerhans, bem, as células de Langerhans, elas têm antígenos. Elas são o quê? Defesa do corpo. São elas que vão detectar infiltrações ou agressões potenciais para a sua pele. E as células de Merkel? Bem, as células de Merkel, elas têm mecanorreceptores e são responsáveis pela sensibilidade tátil. O que é áspero, o que é liso, o que é fino, o que é grosso, o que é, né, mole, o que é duro. E também a sensibilidade que você vai estar atuando na cliente, em cima dessas células. Quando você estiver fazendo uma drenagem no paciente, lembre-se, eu estou agora produzindo uma ação em cima das células de Merkel e ela está identificando essa pressão que eu estou fazendo suave na pele, levando esse impulso ao cérebro, o cérebro decodifica e ela sente o quê? Uma sensação de uma suave pressão agradável na sua face, fazendo a técnica de drenagem linfática ou outro tipo de técnica qualquer que a gente esteja trabalhando, cada uma vai estar repercutindo numa sensação diferente. Então, gente, resumindo, essa é a estrutura da epiderme. Nós temos outras camadas. Essa é a estrutura da epiderme. Ok, gente?
Passando para outra camada da pele, então nós já passamos pela epiderme, agora que está nessa região aqui, né? Isso aqui é a epiderme e tem tudo aquilo que a gente falou até agora. Então agora a gente vai entrar onde? A gente vai entrar na derme. A derme se encontra abaixo da epiderme, é a camada mais grossa da pele, corresponde a 90% da sua espessura total, tá? Armazena a maior parte do suprimento corporal de água da pele. Então, quando a gente estiver pensando em hidratação, a gente vai trabalhar com o quê? A gente vai trabalhar na epiderme, a gente vai trabalhar a derme, ok? Então, ela é capaz de armazenar a maior parte do suprimento corporal da água, tem funções como de regular a temperatura do corpo, fornecer sangue saturado de nutrientes, hidratar e nutrir a pele, e também a função de reabsorção de toxinas e dejetos de lutas celulares, etc., para que sejam eliminados pelas vias de eliminação do nosso corpo, né? Então, o que a gente faz? Essa é a camada mais extensa da pele. Tem muitas estruturas para serem estudadas, né? Nós vamos passar passo a passo. E é aqui que a gente atua com ativos cosmetológicos, né? Porque na realidade, o que a gente faz aqui com a epiderme? A gente faz uma esfoliação para diminuir diminuir bastante essa ação de proteção contra a penetração de ativos, que a epiderme é uma espécie de soldado, né? Uma capa. Então a gente retira um pouco dessa proteção, bastante, com a esfoliação química ou física, ou as duas. E aí a gente introduz substâncias que vão atuar especificamente em cada situação, né? Então, a gente possui substâncias que vão atuar para os fibroblastos, outras que vão atuar na elastina, né, com colágeno, com elastina, outros vão atuar com a questão de nutrição mesmo, de vitaminas e oligoelementos, com enzimas, né? E para que isso eu consiga penetrar, eu preciso fazer a esfoliação. E utilizar, hoje em dia, nós temos técnicas da eletroterapia, nós temos a eletroporação, que ela, através diferencial de potencial de polo de energia, positivo e negativo, você consegue empurrar um princípio ativo, um creme, um produto específico, você consegue empurrar mais profundamente para chegar até a derme. E na derme, a gente consegue fazer os tratamentos tão bacanas que a gente faz na estética facial, né? Nós temos a função de regular a temperatura do corpo, fornecer sangue saturado, isso eu já falei. A de regulação de temperatura do corpo, a gente vai através da vasodilatação ou vasoconstricção. Os vasos produzem, no seu interior, nós temos sangue. O sangue é quente, né? Então, eles podem produzir mais calor ou menos calor na dependência da vasodilatação, ou seja, da chegada de mais sangue, ou da vasoconstricção, ou seja, do impedimento da chegada de uma quantidade maior de sangue na região. E isso sem falar nas reações químicas que podem produzir calor também nessa região. Então, a derme apresenta espessura variável, no máximo de 3 milímetros. Sua superfície externa é irregular, observando-se saliências, que são as papilas dérmicas. É formada por duas camadas sem limites distintos, que uma camada aqui é uma camada papilar e a camada reticular. Uma camada mais fina, que é chamada de papilar, constituída por tecido conjuntivo frouxo. Possui fibrilhas especiais de colágeno e pequenos vasos sanguíneos, que são responsáveis pela nutrição dessa pele, da epiderme, da chegada da característica, né, da membrana basal da epiderme. Então, a camada papilar é que vai mandar substâncias, colágeno, etc., para manter a camada basal da epiderme nutrida. E já a camada reticular, ela é mais espessa, é constituída de quê? De tecido conjuntivo mais denso, né? E nessa camada eu tenho o quê? Eu tenho vasos sanguíneos e linfáticos, tenho nervos, estruturas derivadas da epiderme, como os folículos pilosos, que vão até a superfície, né? Glândulas sebáceas e sudoríparas. Então, eu tenho na camada reticular um pouco mais densa, para quê? Justamente para dar estrutura
para compactar tantas outras microestruturas, como vasos linfáticos, nervos e folículos pilosos, glândulas sebáceas, etc., que estão nessa camada. Então, eu tenho aqui uma foto mostrando as camadas da pele, a epiderme com suas camadas, suas bases, seus estratos, e aqui eu tenho a derme. Repare que a derme faz o que eu falei, olha, invaginações com a epiderme, e isso é que faz a nutrição, da camada basal. Nós temos a comunicação lá embaixo do folículo piloso, olha aqui, ó, do exterior com o interior, e a maior parte das células e estruturas especializadas da pele estão aonde? Na derme, e que com seu principal objetivo é o de sustentação, da pele e das estruturas na pele. Aqui tem a subdivisão da derme, mostrando a camada reticular, que eu falei para vocês, que é um tecido conjuntivo mais frouxo, não denso, onde a gente tem a maior quantidade de estruturas, tudo mais, daqui para baixo, e a camada papilar, que ela é formada de tecido conjuntivo frouxo, mantendo contato com quem? Com a camada basal aqui, da epiderme, tá? Essas camadas da derme, elas têm o quê? Elas têm fibras elásticas, vasos sanguíneos e outras composições. Então, eu tenho glicose, eu tenho nervos, tem bastante água, fibras elásticas e colágenas, não tenho elastina e colágeno, proteínas estruturais, íons, Esses íons, eles trocam, cargas são acessíveis a técnicas de ionização, então tem polaridades nessa pele, vasos sanguíneos e linfáticos, terminações nervosas e órgãos sensoriais. Tudo isso da derme. O tecido conjuntivo composto na derme tem como principal objetivo resistência, firmeza, sustentação, flexibilidade e elasticidade, transporte e defesa de toda a pele do corpo humano. Então, eu tenho múltiplas ações, Eu tenho um conjunto, um tecido, uma área que tem diversas estruturas, cada uma fazendo uma determinada proposta funcional. Por exemplo, eu tenho as fibras elásticas, que elas têm a função de dar elasticidade à pele. Então, a pele se estende, ela tem capacidade de se estender e de retornar ao seu local anterior, a anterior atração. Nós temos as fibras de colágeno. O colágeno, ele dá sustentação ele dá a firmeza, a sustentação, é a principal estrutura trabalhada anti-ruga. Além da elastina, que é super importante, eu preciso de colágeno para dar sustentação para que a elastina, para que ela possa ter ainda flexibilidade, porém com sustentação, senão a gente desarma. E nós temos macrófagos, olha aqui. O que são macrófagos? Macrófagos, gente, são células de defesa, são os famosos lixeiros. Por que lixeiros? Porque eles têm uma função de fagocitar. Fagocitose é a função de englobar partículas que não são relacionadas àquele espaço. Então, ele passa pelo local e ele vê, isso não pertence a esse local. Ele vai, engloba, o macrófago engloba, é parecido com aquele Pac-Man, daquele game Pac-Man, Ele vai lá, engloba, faz a digestão. Então, ele se alimenta de dejetos, de resíduos, de sujeiras, de coisas que estão erradas aqui. E entre elas tem vírus, tem bactérias, tem fungos, que possam estar aqui na pele. Então, ele vai ali e vai fazer a limpeza, a manutenção do local de uma maneira adequada e equilibrada.
Já a hipoderme, aí nós já falamos da derme, da epiderme, agora vamos falar da hipoderme. Ela não é considerada mais camada da pele, embora esteja intimamente ligada a ela. Não tem como falar da pele sem falar da hipoderme, porque nós temos ainda substâncias, estruturas que nascem ali, que estão ali no fundo e que vão subir e vão participar da função da pele. E também porque ela tem funções importantes no arcabouço da estética facial e corporal. Então é importante a gente trabalhar e estudar. Não tem como estudar anatomia e fisiologia da pele sem estudar hipoderme. Tá? É constituída por colágeno, células de gordura, tem como função isolamento do calor para manter o equilíbrio corporal. Então, além, gente, da função dos vasos sanguíneos, de vasodilatar e vasoconstringir, que acontece na epiderme, na derme, porque eu não tenho hipoderme na derme, então eu preciso ter algum mecanismo de controle de temperatura. Mas eu tenho um bom controle de temperatura que é a proteção gordurosa, né? A camada lipídica. E isso faz uma espécie de barreira contra a invasão. E mantém o seu corpo com uma temperatura mais adequada possível. Né? É capaz de proteger a pele contra impactos externos, como cortes e batidas. Né? Ela é antes do músculo, da face e do músculo. Então, ela é a última camada antes de você ter uma lesão, num corte, é uma lesão mais grave, né? É a camada mais profunda. Em alguns autores ainda defendem isso, que ela é a parte mais profunda da pele, porque tem uma correlação direta com a funcionalidade da pele, né? E está entre a pele e a musculatura. Então, aqui nós temos a hipoderme. Nessa região, nós utilizamos recursos eletroterápicos, nós utilizamos na nossa massagem, e essa área da pele é muito trabalhada na estética corporal. Né? Na estética corporal, nós temos as manobras, as lipomodelagens, as massagens modeladoras, a lipocavitação, o ultrassom cavitacional, nós temos aparelhos que têm a função de atuar na hipoderme. E na cosmetologia corporal, nós temos bioativos, né, ativos cosmetológicos, que vão atuar justamente nessa região da pele, né, acelerando o metabolismo, evitando formação, diminuindo o tamanho dos adipócitos, facilitando o esvaziamento dos adipócitos, melhorando a circulação local para manobra de massagem. Enfim, a gente tem ativos cosmetológicos para atuar mais na hipoderme no sentido corporal. Facial, não tanto, porque nós trabalhamos mais com colágeno, fibroblasto, elastina, os melanócitos, os queratinócitos, são as nossas, os folículos pilosos, né? A questão da glândula sebácea. Esse é o nosso maior campo de atuação na estética facial. Então, eu tenho um tecido adiposo, no qual é estocado boa parte da gordura do corpo, a qual, por sua vez, funciona como reserva de energia, protegendo o corpo do frio. Né? Então, eu tenho essa camada, também chamada de... temos a hipoderme e temos a gordura subcutânea, né? E tem um tecido celular subcutâneo. Então, aqui, essa camada, nós temos aqui as reservas. Que reservas são essas? São as reservas em forma de triglicérides e do metabolismo dos alimentos. O que a gente comeu em excesso é depositado ali, nesses locais, né, tem áreas específicas do corpo, que tem maior quantidade, menor quantidade. A face não tem tanto... Tem lugares que tem, mas ela é mais bem distribuída. Mas a papada, a gente tem uma quantidade de adipócitos na papada, importante, né? E basicamente, em algumas áreas em volta dos olhos, algumas pessoas têm também. Mas é mais evidente, a hipoderme está mais no corpo mesmo, né? Ok.
A espessura da hipoderme pode variar de pessoa para pessoa, conforme as diversas regiões do corpo, eu acabei de falar. Mesmo que a hipoderme seja bastante espessa em algumas regiões, ela pode ser praticamente inexistente em outras áreas, por exemplo, pelas pálpebras. Eu não tenho hipoderme praticamente aqui. Eu não tenho acumulação de tecido adiposo nessa região, tá? Nem na pálpebra inferior e nem na pálpebra superior. Nós, às vezes, temos uma bolsinha de água e gordura aqui, mas é muito pouco, muito mais abaixo, não aqui na região dos olhos, né? Em comparação com a papada, que seria essa região mais aqui embaixo, né? Que tem uma maior quantidade em algumas pessoas. De forma mais direta, a hipoderme tem a função de quê? Primeiro, isolante térmico. As pessoas que têm maior quantidade quantidade e tamanho, né, de células adiposas, de hipoderme mais espessa, elas têm menos frio do que as magrinhas, né? A reserva energética, um dia, se a gente pode precisar, recruta-se dessas células. Os triglicéridos eles são metabolizados no fígado e eles são utilizados para a energia do corpo humano, para as funções do corpo humano. Proteção contra choques mecânicos, né? E modelagem da superfície corporal. Nós temos camadas da hipoderme. Então, eu tenho uma camada mais superficial, que é composta por numerosos e delicados vasos sanguíneos e adipócitos globulares. Reparem que são capilares. Por que eu falo capilares? Porque passa uma hemácia de cada vez. Olha, aqui eu tenho carboxiemoglobina, que ela está azul, e eu tenho a hemoglobina, oxihemoglobina passando. Uma por uma, em formas, parecem formiguinhas, né? Em fila. Algumas dá para passar duas juntas, mas na sua grande maioria passa uma atrás da outra. O que é isso? Finos, capilares, vasos delicados e finos, né? Que fazem a irrigação dessas células globulares, que são os adipócitos. A lâmina fibrosa, ela separa a camada aureolar da avelar, da lamelar, né? Então, é uma área da hipoderme que separa a camada areolar da hipoderme da laminar. E o tecido conjuntivo que fica mais embaixo? Ele é responsável pelo estabelecimento e manutenção da forma do seu corpo, fazendo a ligação entre as diversas células e órgãos. Então, ele está entre os órgãos, é a gordura intraabdominal, né? A gordura visceral, também chamada, mantendo eles unidos e dando suporte mecânico. Se compararmos aos órgãos e células a tijolos, o tecido subconjuntivo seria justamente isso aqui, gente, ó. O cimento que os une. Então, o tecido conjuntivo, ele está entre as células, né, mais superficiais, quando a gente fala de camadas da pele, mas ele também se encontra, gente, entre os órgãos, entre baço, vesícula, pâncreas, estômago, ali nós temos a gordura visceral. Quando essa gordura visceral está além da sua necessidade, né, do seu limite máximo, o risco de doenças cardiovasculares, como fazer um AVC, que é um acidente vascular encefálico, vulgo derrame, ou fazer um infarto agudo é maior do que essa gordura externa que a gente procura na estética, tratar e tal, né? Daí a necessidade de um acompanhamento com um nutricionista, com um clínico médico, para ele fazer a avaliação da quantidade de gordura visceral e da gordura não visceral, né? Então, a nível de tratamento, ela é mais perigosa, mas não nos cabe no nosso campo de atuação. Nós atuamos na parte mais estética mesmo, né? E cabe mais ao pessoal que trabalha com a reabilitação e o pessoal da clínica da medicina que trabalha com endócrino, com clínica médica, com gastro, o pessoal da hepatologia, que vai atuar diminuindo essa quantidade de gordura visceral que pode ser nociva ao ser humano. Tecido conjuntivo é composto por 3 componentes: as células, as fibras e a substância fundamental amorfa, que é um gel coloidal, é o gel,
que é onde está mergulhado todas essas células e essas fibras. É como se eu tivesse uma gelatina com pedacinhos de frutas dentro dessa gelatina. A gelatina é o gel coloidal, a substância fundamental, e as frutinhas são as fibras, as células, os vasos sanguíneos, né? As estruturas. Então, eu tenho uma variação na quantidade e na qualidade desses componentes, tá? Que vai diferenciar os tipos de tecido conjuntivo. Nós temos tecido conjuntivo no corpo inteiro. Os demais tecidos do corpo são constituídos principalmente por células, enquanto o tecido conjuntivo é composto mais por uma matriz única, extracelular, que é formada pela substância fundamental e pelas fibras. Então, é a gelatina e as fibras que formam essa estrutura fundamental. As principais células do tecido conjuntivo são os fibroblastos, os leucócitos e as células adiposas. Aí a gente vai falar desse bonitinho aqui, que é o danado do fibroblasto. Célula-alvo de muito esteticista, né? A gente trabalha muito querendo trabalhar com esses fibroblastos. Nós temos várias técnicas em que o objetivo é ativar a função, melhorar a função do fibroblasto. Nós temos o derma roller, que é a micropuntura facial com roller para permeação de produtos, né, para ativar, para agredir e para nutrir os fibroblastos. Nós temos a radiofrequência, nós temos os peelings químicos e físicos, né? Nós temos diversos tipos de ativos cosmetológicos que vão estar com o objetivo de atuar, melhorar a função. Nós temos o pessoal que trabalha com a ingestão de proteínas, de aminoácidos, para poder nutrir melhor essa pessoa, para essa pessoa produzir melhor qualidade de fibroblastos, né? Então, a gente tem essa célulazinha aqui na estética facial, ela é extremamente importante, porque ela produz fibras e a substância fundamental, e além de estar envolvida na produção de fatores de crescimento que controlam o crescimento e a diferenciação celular. Esses fatores de crescimento são os fatores que controlam a velocidade com que sua pele se reproduz, se renova. E eles vão diminuindo com o tempo vai passando. Então, ativar esses fatores, nutrir, para que os fibroblastos possam continuar mantendo a pele viçosa, firme e saudável. Esse é o objetivo da estética facial na área de combate ao envelhecimento, anti-age, né? E quando os fibroblastos se tornam pouco ativos, eles passam a ser chamados de fibrócitos. E aí vem a esteticista com um peeling, com um derma roller, né? Com uma radiofrequência, com um ultrassom, para ativar esses fibrócitos, eles se transformarem de novo em fibroblastos e produzirem as substâncias necessárias para que a nossa pele esteja sempre o mais saudável possível, o mais jovem possível. Os leucócitos. Leucócitos são células de defesa, né? Então, eles são importantes porque eles são células produtoras de anticorpos. Eles eliminam os corpos estranhos, modulando as reações alérgicas ou inflamatórias. São células importantes do defesa. Quando a gente faz um peeling no paciente, um peeling mais agressivo, né? Ou faz o derma roller, o que acontece com a pele do paciente? Ela fica vermelha, a gente chama isso de hiperemia, ela fica hiperemiada, e às vezes ela fica um pouquinho inchada, você sente que ela está demasiado inchada, esticada, né? Isso foi ativação de substâncias de defesa, porque você agrediu a pele. Então, a sua pele vai reagir, os leucócitos vão até o local para saber se há veneno, algum tipo de toxina, algum tipo de agressor, como bactéria, fungo, vírus, para que ele possa combater. Aí ele percebe que não houve nenhum tipo de agressão química e nem invasão por micro-organismos. Houve apenas uma agressão física, uma leve agressão física, e eu não tenho nada com isso. Então, eles se afastam e vão embora. E aí, os fibroblastos, ok, se houve uma agressão física, é comigo. Eu vou produzir mais, vou melhorar a qualidade dessa pele, vou renovar a pele que foi agredida. Daí, esse é o grande boom, grande
pulo do gato dos peelings, o grande pulo do gato da radiofrequência, da luz pulsada e dos rollers, né, da indução percutânea de colágeno e substâncias na pele quando a gente faz o derma roller, que é a micropuntura facial, né? E as células adiposas, né? Tá aqui elas, né? As células são reservatórios de gordura. Elas aumentam de tamanho dependendo do local onde elas estejam e também de quantidade, né? Dependendo do local e da ingestão de gorduras da nossa dieta diária. Elas são reservatórios de energia e produção de calor, porque gordura ela é um bom, como eu vou falar, não é componente. A gordura, ela é um bom receptor de calor, ela mantenedor de calor, né? O óleo, ele mantém o calor mais do que a água, perde menos calor que a água. Então, a gordura ela é mais quente que a água. Daí a necessidade de manter a temperatura corporal adequada. Tecido conjuntivo especial, tecido adiposo, né? Nós temos células com vacúolos de gordura, denominados adipócitos. Está aqui os adipócitos, que a gente já mostrou ali, mas está aqui ele em corte histológico. Armazenam o quê? Energia e em momentos de indisponibilidade de glicose, protegem órgãos e funcionam como isolantes térmicos também, produzindo uma gama de hormônios. Então, quando a gente não tem carboidrato suficiente, nutrição suficiente, eles são recrutados e aí daqui sai o conteúdo e a forma de triglicerídeo e aí vai para o fígado e isso é transformado em energia. Esse é o mecanismo da dieta. Corta gordura, corta carboidrato, corta açúcar, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer o seu corpo vir buscar aqui a energia. Abrir a reserva, abrir o cofre e tirar lá de dentro a energia necessária para o metabolismo diário. Batimento cardíaco, movimento peristáltico do intestino, trabalho do fígado, trabalho do seu estômago, você andar, você se movimentar, você bater suas pálpebras, mexer suas pernas, isso tudo gasta energia. E essa energia ela é recrutada daqui. Daí, a associação com o exercício físico, que faz com que queime mais rápido a energia e mais rápido venham buscar aqui as reservas metabólicas, aí a pessoa vai emagrecendo, né? Então, esse é o mecanismo básico do pessoal que trabalha da dieta e exercício que controla a gordura, a obesidade. Até algumas décadas atrás, se acreditava que o tecido adiposo era um compartimento inerte no corpo, responsável por um gasto de energia inexpressivo e que tinha basicamente a função de armazenar energia e produzir calor. Hoje, a gente sabe que tem um complexo de reserva de energia, regulado funcionalmente por nervos, por hormônios, nutrientes e entre outros. E além disso, sabe-se que o tecido gordo é considerado um importante órgão endócrino com funções reguladoras no balanço energético e outras funções neuroendócrinas. Gente, ovário precisa de gordura para trabalhar, cérebro precisa de gordura para trabalhar, todos os nossos hormônios eles são compatíveis são oleosos, precisam de gordura para trabalhar. A bainha de mielina que reveste os nossos neurônios, que são essas células neurológicas, elas são gordurosas. Então, não é só uma questão de reserva de energia, não. Eles também têm função para poder manter os órgãos, as glândulas mamárias, né, os ovários, todas as glândulas do nosso corpo, que secretam hormônios, elas manipulam isso com óleo. Então, eu preciso do tecido gorduroso, dos triglicéridos, da função. E temos subcélulazinhas, gente, que a gente chama de sinalizadores, que elas estão no nosso corpo inteiro e se intercomunicam. Então, tanto o excesso quanto a deficiência é patológico. A gente tem que estar sempre no meio do caminho. O excesso de tecido adiposo pode desenvolver síndromes endócrinas, como diabetes, né? Câncer de ovário, câncer de mama. E a falta também pode desenvolver situações graves no nosso corpo. Então, a gente tem que ter um meio termo para funcionar, né? Muito bem. Então, eu tenho uma camada de gordura disposta sobre a pele, que é o tecido adiposo, né? Nas crianças, essa espessura é mais uniforme.
Já nos adultos, o acúmulo é em determinadas posições, sendo distribuída pelos hormônios. Então, nas mulheres eu tenho os flancos, o abdômen, o quadril, os glúteos e as pernas, né? Como uma área de maior concentração. O homem a gente tem o quê? A gente tem mais a parte abdominal, maior disposição de gordura. E essa gordura ela fica externa, mas ela também, ó, ela é interna no corpo também, tá? Entre os órgãos. E o principal lipídio armazenado é o tal do triglicerídeo, que eu tenho falado tanto, né? Responsável pela maior parte na produção de hormônios e organismos do corpo, que é o triglicerídeo, o LDL, em forma de LDL, que ele é de menor, low densidade, lipídios de baixa densidade, tá? Low, de baixa densidade, lipídio. Tem um lipídio de baixa densidade e ele é armazenado nos adipócitos e liberado na corrente sanguínea na dependência da necessidade ou através de determinadas técnicas, como a lipocavitação, que explode, mata o adipócito e libera essa substância no interstício e ele vai acabar desembocando na corrente sanguínea, né? Mas depois ele será metabolizado no fígado e readaptado em outras áreas ou simplesmente queimado se a pessoa fizer uma atividade física intensa nas primeiras 24 horas. Mas como a gente está falando de estética facial, né, apenas para saber que em determinadas áreas, esse é o principal lipídio armazenado, que é o triglicerídeo. Aqui a gente encerra, né, vou voltar, a primeira parte do estudo da pele, onde a gente estudou a estrutura, a morfologia e a fisiologia dessas estruturas, né, as principais células, as principais funções dessas células. E a partir do próximo vídeo, a gente vai estudar os tipos de pele, as características desses tipos de pele, e eu já vou começar a fazer algumas correlações, embora vocês ainda não tenham a base da cosmetologia, que vai ser num outro modo, mas é sempre bom a gente já ir soltando alguns ativos, algumas coisas que podem ser usadas ou não com os diferentes tipos de pele associados, ok? Espero que vocês tenham gostado do nosso módulo. O nosso curso é livre, à distância, você tem todo o tempo que você precisar para estudar, para digerir, mastigar bem os conteúdos dos vídeos e dos artigos e das fotos, dos slides que são postados no Facebook, né? Esse vídeo inicial ele vai estar no YouTube como demonstração do nosso curso. Obrigada pela participação, tenham uma boa tarde a todos.